Distanase, uma triste e comum realidade nas UTIs brasileiras. Essa semana eu assisti um episódio da série Sob Pressão, que traz muito a realidade do Brasil, o que centenas de pacientes todos os dias passam nas UTIs do nosso país. E a situação era a seguinte: chega na emergência uma senhora com quadro de descompensação da doença cardíaca dela. Uma senhora idosa, acompanhada do seu marido, um casal cheio de amor. E rapidamente atendida, e é um quadro de descompensação que é manejado e que fica estável a partir do manejo inicial. As conversas são baseadas muito no prognóstico, né? Então o médico traz para o esposo o quanto que é uma situação de fim de vida. Até o esposo pergunta quanto tempo, o médico diz que não sabe, e o próprio esposo diz: mas eu sei, doutor, ela está partindo. Acontece que essa procura emergência diante dessa descompensação do quadro crônico cardíaco é bem no dia em que eles estão comemorando 50 anos de casado, bodas de ouro. O marido pede para liberarem para casa, o médico acha prudente não ir para casa. E a esposa, a paciente, diz: marido, a gente comemora o ano que vem. Então, de uma forma sensível e humanizada, o médico, percebendo que ela não tinha muito tempo de vida, resolve fazer uma festa de bodas de ouro dentro do hospital. O marido pega o vestido mais bonito, tem música, eles dançam, e acaba sendo um lindo momento nessa série, assim, que eles expressam as suas emoções, o seu amor. Mas no final da série agradece, eles estão juntos no quarto, e seguindo nesse sentido de despedida, ela fala: eu tô cansada, eu quero descansar. E o marido, já entendendo isso, fica ali junto dela. E é esse o ponto que eu quero chegar. Porque ela fecha os olhos e falece, ela morre. E o que acontece nas cenas seguintes? Toda a equipe e os médicos vão lá para fazer a reanimação cardíaca. Então a gente escuta o barulho da desfibrilação, a correria, as massagens cardíacas e a face do marido de tristeza e assustado, né? E é esse o ponto que eu quero trazer. Foi trazer toda uma cena linda de valorização de um casal que se ama, de uma festa de bodas de ouro. E no final da vida, o que essa paciente esperava de como ser cuidada? Qual o sentido de uma reanimação? Na série, a paciente não resistiu e faleceu. Só que acontece diariamente centenas de situações em que a reanimação funciona, evitando a morte naquele momento, e os pacientes ficam por dias, semanas, meses, em final de vida, submetidos a medidas invasivas, sofridas, numa fase de vida em que o esperado era cuidado para que houvesse conforto e qualidade nesse processo. Então, eu achei importante a gente deixar registrado o quanto que existe essa desproporcionalidade no cuidado. O que essa senhora esperaria? Ela gostaria de ter uma passagem o mais em paz possível. Não existiam pendências e não existia possibilidade de vida, porque ela estava em final de vida diante de uma doença crônica progressiva. E todos sabiam o que estava acontecendo. Todo o diálogo era de despedida. Então, qual o sentido de medidas agressivas e invasivas no final de vida? Aí está a banalização do cuidado. Aí está a desconsideração do ser humano nesse processo. Todos que estão em final de vida precisam sofrer no seu final de vida. Se fala muito, por exemplo, de violência obstétrica, né? Mas não se fala sobre, vamos criar um nome, violência em UTI, violência intensiva, violência crítica. Por quê?
porque esses pacientes já não têm voz, estão muito fragilizados, e daí as pessoas não falam sobre isso. Mas é sobre isso, de eutanásia, que a gente precisa conversar. É fundamental que a gente crie normas, regras, para as pessoas com antecedência falarem sobre como querem ser tratados no seu final de vida, ou diante de uma situação que jamais aceitariam passar devido ao sofrimento prévio que já vem passando. As diretivas antecipadas de vontade, testamento vital. Existe, tramitando no Senado, um projeto de lei que fala exatamente isso, sobre testamento vital, sobre um registro nacional único de diretivas antecipadas de vontade / testamento vital, para que as pessoas possam falar com antecedência do que faz sentido para não serem submetidos a tratamento desumano ou degradante.